Olá pessoal, tudo bem? Bom, muito prazer, sou o Luan Barbosa de Mendes, estou aqui iniciando o meu canal, né? Não iniciando, já tenho ele faz um tempo, mas eu postava só uns memes e umas coisas mais aleatórias. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre do que eu pretendo trazer, o que eu pretendo produzir aqui nos vídeos, tá? Eu sou uma pessoa que eu reflito bastante sobre tudo, sobre a vida, gosto de filosofar e tudo mais, né? Sou um pouco metido, sou um pouco inteligente, né? Mas é, a gente tem que colocar o pezinho no chão, né? Abrir o livro, estudar e é isso, né? A gente tem que basear as nossas opiniões em fatos e naquilo que outros já estudaram, né? Porque às vezes a gente pensa, acha que nós temos uma opinião, uma reflexão que é nossa, mas que milênios atrás já tem pessoas que já pensavam, já estudavam dessa forma, né? Então, bom, falando um pouco sobre mim, eu estou no meu último ano de faculdade, faço finanças e negócios na USP, sou espírita, nasci espírita, então isso faz com que a minha pessoa seja muito diferente da maioria das pessoas aqui do Brasil, porque, não sei, 90, 80% vai nascer em lares que são cristãos, mas um cristianismo muito diferente do espírita, né? Então, eu desde pequeno ouço sobre questão de reencarnação, ouço sobre mediunidade e tudo mais. Então isso tá na minha vida, sabe? Isso tá no meu crescimento e nas minhas reflexões, né? Porque minha vida é sobre isso. E eu ainda sou espírita e eu digo que se eu não fosse, provavelmente eu seria ateu. Tipo, se eu tivesse nascido numa família tradicional, né, cristã, católica, eu com o meu as minhas críticas, né, sou um cara muito cético. Então, eu acredito que se eu não fosse espírita, eu provavelmente seria agnóstico ou ateu. Mas o espiritismo tem essa questão da fé racionalizada, né? Que hoje eu tenho muitas críticas ao espiritismo também, mas que eu ainda acredito no plano espiritual, eu ainda acredito na reencarnação, né, na mediunidade, principalmente, que é aquilo que faz com que eu. A maior parte do que faz com que eu acredite no espiritismo, tá? Que é a questão de provas, né? Então, pessoas que estudam e têm a ciência na sua vida vai querer isso, estudo, análise, diagnóstico, né? E tentar fazer leis e provar. E eu, com a minha vivência, vendo mediunidade, né? Questão de psicografia, psicofonia, né? Ver pessoas mediunizadas seria uma grande afronta com Deus, a espiritualidade, eu não acreditar, tá? Então, sou muito cético, por isso que eu sou espírita e por isso que eu critico muito o espiritismo, tá? Porque eu sinto que a gente tá muito ali fazendo a caridade de doar o pão, de ser gentil, né, de trazer o amor. Na verdade, isso em partes, né? Porque às vezes o espírita acha que ele faz isso, mas não faz, né? Então, a gente tem que parar desse pedestal moral, tá? De a gente estar na religião correta. Eu sinto que o espiritismo ele é muito elitizado, sabe? A gente não propaga ele para outros ficarem sabendo. E boa parte do que eu tô fazendo aqui é isso, tá? É trazer minhas ideias que muitas pessoas talvez estejam cansadas de me ouvir falar, porque quer trazer debates às vezes em momentos que não são oportunos, e eu acho que aqui talvez seja o melhor momento, o melhor lugar, que é um canal meu, meio que um blog, né? Mas sintam-se à vontade em comentar, dar like, dar dislike, tá? Eu quero entender a opinião de vocês. E, bom, eu sinto que o espiritismo tem que estar mais engajado
politicamente e nas opiniões da sociedade. Eu sinto que a gente tem que querer crescer o espiritismo. Se a gente acredita nele, a gente precisa ser um pouco menos egoísta. De, tipo, eu tô aqui estudando o Livro dos Espíritos, tô indo no centro rezar, mas eu sinto que a questão da religião está muito mais presente do que as outras partes do espiritismo, que a gente se diz como uma doutrina, que é uma religião, é filosofia e é ciência. Só que a gente está muito engessado, eu acho, em certas crenças e não tá querendo tipo, estudar além, sabe? Então, a gente precisava estar presente nas outras ciências, precisava estudar sociologia, precisava estudar filosofia, economia, sabe? Eu, na FEA, na USP, eu tô pegando essa parte de economia, finanças, né? Mas também me proponho muito a estudar outras coisas, como psicologia, sociologia e tudo mais. E eu sinto que o espiritismo, ele, para muita coisa, ele se isenta, como se isentar não fosse um lado político. Mas a isenção é uma forma de propagar aquilo que já está, né? E não é assim, na minha visão, tá? Eu sinto que temos que estar engajados politicamente. Tanto é que eu sempre fui engajado politicamente, até cuspir aqui. Sempre fui. Mas antes, por ser um pouco mais ignorante, né? Desculpa aí, pessoal, mas enfim, aqui eu vou ter que falar dessa forma. Um pouco mais ignorante, um pouco mais sem conhecimento, eu era um pouco mais de direita, né? Um pouco mais liberal, né? Um discurso um pouco mais fácil. Gostava muito do MBL, enfim. E hoje, refletindo um pouco mais, eu tive uma virada de chave, né? Fui para a esquerda, comecei a acompanhar um pouco mais essa galera da esquerda radical, que se diz, né? Extrema esquerda. Não, eles não gostam que use o termo de extrema esquerda, né? Esquerda radical, que é tirar a raiz do problema que é o capitalismo. Eu, como eu falei, sou um pouco cético, acompanhei muito esses caras, assim como acompanhei muito da direita. E hoje eu me considero um cara centro-esquerda, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que criticar pra caramba o capitalismo, os bilionários, trilionário que é agora é Elon Musk, né? Tem que falar sobre tudo isso, tá? Só que eu acho que um rompimento, como é o caso da revolução, eu acho que não é o caminho ideal, sabe? Eu não acho que dá hoje, no dia de hoje, eu acho que não dá. Talvez no século XX desse, né? Como foi o caso da China, União Soviética. Hoje eu acho que não dá. Temos que trabalhar com aquilo que está posto, né? E ando estudando bastante economia brasileira e a questão do Lula, né? Lula, ele tinha um discurso um pouco mais radical, né? Teve um puta de um... Lá em 2002, 2003, o mercado ficou louco porque o Lula ia ganhar. E aí ele continuou o que a FHC estava fazendo. Então, tipo... E aí ele provou que ele conseguia fazer o que a FHC fazia de uma forma melhor. Então é isso que a esquerda hoje está tendo que se preocupar fazer, sabe? Então, a gente precisa estudar, precisa debater. Eu entro na rede social hoje, comentários de posts, pô, são tão rasos, são tão, tipo, falta de informação. Bolsonarismo é isso, né? Bolsonarismo é isso, é a fake news no WhatsApp, é falar com o nome de Deus aquilo que você quer falar. E aí as pessoas compram isso, né? Compram um discurso que é humano, colocando o nome de Deus, sabe? Isso é muito difícil. Então a gente tem que estudar, tem que debater, refletir. E isso eu vou fazer aqui no canal, tá? Acho que ficou um bom vídeo primeiro, tá? Agradeço por ter assistido até aqui, comenta aí o que vocês acham. Dê like, dê dislike, e é isso. Obrigado, viu, pessoal? Até a próxima.